Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém. Tudo em paz. Mais um final de semana chegando. Glória a Deus por isso, né? Mais um momento para que a gente possa buscar mais o Senhor, que a gente venha arrumar mais um tempo, né? Para jejuar, para orar mais, buscar mais a face do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Que nós diminua e o Senhor cresça cada vez mais em nós. Glória a Deus, a honra é para Ele, né? A glória é dele. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Êxodo 34, aonde a palavra do Senhor diz assim: E esteve Moisés ali com o Senhor, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras dos contos e os 10 mandamentos. Aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falará com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temia de chegar-se. Ele então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação. Tomaram ele a Moisés e lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhe ordenou tudo que o Senhor falará com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía e saindo falava com os filhos de Israel, que lhe era ordenado. Assim, pois, viu os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia, a pele do rosto. Tomava-se Moisés, pois, o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Glória a Deus. Que presença é essa, né? Deus poderoso. Isso é que é ter uma intimidade com o Pai, né, meus irmãos? Moisés aqui falava com Deus. Moisés aqui era um servo, né, que tinha muita intimidade com o Senhor. Tudo que ele queria falar para aquele povo ali, que ele conduzia, ele ia até a Deus, né? Colocar a situação nas mãos de Deus, para Deus orientar ele, né? Conduzir aquele povo. Então Moisés era conduzido por Deus, diretamente pela parte de Deus. Tudo que Moisés precisava, né, saber, ele ia até a Deus. Deus falava com Moisés. Moisés tinha uma intimidade com o Senhor, que muito lindo, né? Quando obediente também. Moisés era um servo obediente. Porque Deus não fala, né, com filho rebelde, com filho desobediente, que fica desagradando a Deus, desobedecendo. Deus não fala. Deus só fala com aquele filho que está na obediência, que ele ama, que ele tem um cuidado. Ele ama todos, mas tem aqueles, né, que obedecem a palavra, né, que obedece ao Senhor, anda na verdade com Deus. Deus não deixa de falar com esses, não. E Moisés aqui era um desses, né? Como a resposta de Deus vem para a gente quando a gente tem um compromisso, né, em buscar a face do Senhor. Quando a gente tem uma rotina de oração com o Senhor. Moisés aqui foi para o monte, passou 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Aqui ele jejuou, para ele obter as respostas de Deus. E Deus, ele deu todas as palavras que Moisés escreveu naquela tábua ali dos 10 mandamentos.
Tudo requer sacrifício, né, meu irmão? Muitas vezes a gente quer que Deus fale com a gente, né? A gente quer uma resposta de Deus. Precisa de um agir de Deus na vida da gente. Precisamos de um mover de Deus na vida da gente. Mas muitas vezes a gente não quer buscar. Acha que ficar muito tempo orando é cansativo. Acha que é simplesmente abrir a boca, meu Deus, me dá e Deus vai dar. Ele pode sim dar, mas ele não faz desse jeito. A gente tem que se esforçar naquilo que a gente quer da parte de Deus. A gente tem que orar, jejuar, né? Meu irmão, a gente para obter uma resposta do Senhor, pense em um jejum. Deus fala. Você tira um tempo para jejuar para Deus. Em qualquer situação que tu esteja precisando, que tu quer, seja lá de uma resposta de Deus, seja lá de uma cura, seja lá de uma porta aberta, seja lá de algo que tu quer que Deus responda, uma dúvida que você quer tirar, basta você jejuar para você ver o poder do jejum. Isso é um sacrifício que a gente faz para Deus. Isso é um sacrifício. Muitas vezes a gente ora hoje, ora amanhã, a resposta não vem, a gente desiste. Como é que a gente vai ter resposta de Deus se a gente não persistir, não perseverar? Eu vou te falar que todas as vezes que eu jejuei em prol de alguma coisa com Deus, eu tive resposta. Ou antes de terminar o jejum, ou depois que terminou. Mas Deus nunca deixou de falar. Deus sempre fala. Porque ali é sacrifício ali. Entre você e Deus. Esse sim é um sacrifício que você, a gente, servo de Deus, temos que fazer com o Senhor. Só nós e Deus. Só nós e Deus. O jejum, ele nos fortalece espiritualmente. Quando você abre um jejum para uma determinada coisa, uma determinada situação, você tem resposta. Você não fica sem resposta. Muitas vezes você pega 3 dias para jejuar e espera para você ver. Muitas vezes Deus fala com você antes do jejum terminar. Muitas vezes Deus fala depois que o jejum termina. Mas Deus não te deixa sem resposta. Então, se a gente quer uma resposta da parte de Deus, temos que orar e jejuar. Orar sem cessar. Se você tem um vício, você não consegue sair dele sozinho, ore ao Senhor, jejue em prol daquilo. Se tem algo que te perturba, está tirando a tua paz, tira uns dias para jejuar, jejuma e ora, que Deus vai entrar com providência. Se aí na tua casa tem tribulação, tem perturbação da parte de um irmão, de uma irmã, de um parente, jejua em prol da libertação do teu irmão, da tua irmã. Sacrifica a tua carne. Tenha essa intimidade com o Senhor. Você já conhece o poder dele. Então vá até a ele. Tenha sacrifício com o Senhor. Faça prova, você e Deus, daquela situação. Meu irmão, se o Senhor não falar em um jejum, ele não fala mais em lugar nenhum. Porque o Senhor, toda vez que a gente jejuma, meu irmão, a resposta vem. Dependente do que você quer saber da parte de Deus.
Mas a gente tem que perseverar nas coisas do Senhor. Temos que ter intimidade. Não é orar hoje e amanhã desistir. É uma busca constante com o Senhor. Né? Tem gente que chega a hora hoje, acha que 10 minutos, 5 minutos orando é demais, que já está cansado, tem tempo para tanta coisa, né? Perde tempo conversando, coisas que não provém. Mas não perde não, porque a gente só ganha. Não tira um tempo, né? Para meditar na palavra, para buscar ao Senhor, para ter mais uma intimidade, para buscar mais resposta da parte dele. Então, tudo isso aqui, Moisés aqui, ele foi para o monte. Ele foi para o monte Sinai. Ficou 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. E ele saiu de lá, meu irmão, que o rosto dele brilhava. Estava estampado no rosto dele a presença de Deus. A presença de Deus era tão forte na vida dele que as outras pessoas sentiam. As outras pessoas sentiam a presença ali muito forte na face de Moisés. Imagine você ficar 40 dias e 40 noites se consagrando ao Senhor. Só você e Deus. Não tinha como ele sair de lá de outro jeito se não fosse com a luz do Senhor brilhando sobre o rosto dele. Não poderia ser diferente. Mas isso aí é intimidade. Isso aí é intimidade que o filho tem que ter com o pai. Às vezes a gente... eu sirvo a Deus. Eu sou crente. Eu sou servo. Né? Mas acha que a vida com Deus é só ler a palavra, pregar a palavra. A vida com Deus é muito mais do que você pegar aqui a palavra, a Bíblia aqui, ó, e ler os mandamentos do Senhor. É você ter uma intimidade, é você abrir a Bíblia aqui, a palavra de Deus te dá o entendimento todinho do que você está lendo. É você descer na madrugada, botar o seu joelho no chão, não importa o tempo que você vai ficar ali, de joelho, ó, clamando a Deus. Mas eu tenho certeza, meu irmão, quando você começar a fazer isso, praticar, você nunca mais vai ser o mesmo. Tem gente que só desce as madrugadas para orar, se for uma campanha de igreja. Que absurdo. Se for fazer um propósito com Deus. Essa intimidade a gente tem que ter com Deus, dependendo de igreja ou não. A gente é servo do Senhor. Então a gente tem que ter essa intimidade com Deus, a gente tem que conhecer o nosso Pai. Você não conhece o seu irmão? Não conhece a sua mãe? O seu pai carnal? Você não sabe tudo de dentro da tua casa? Você também precisa conhecer Deus, se aprofundar mais nas coisas de Deus, buscar mais da parte do Senhor. Se tu quer ter sabedoria, busque ao Senhor, porque Ele dá. Se tu quer entendimento da palavra, busque ao Senhor, que Ele te dá. Se tu quer ter visão espiritual, busque ao Senhor, que Ele te dá. Se você quer ser usado em revelação, busque ao Senhor, que Ele te dá. Tudo, meu irmão, é uma busca com o Senhor. Tudo é uma busca que você tem que ter com o Senhor. Senão você vai ser aquele servo que serve a Deus 20, 30 anos, nunca ouviu a voz do Senhor, nunca sentiu a mão de Deus te tocar, nunca sentiu a presença de Deus na tua vida. O servo de Deus tem que buscar essa presença mesmo, para que quando ele abra a boca, ele venha ser tomado pelo poder de Deus.
Mas isso aí é uma busca constante com o Senhor. Isso aí é oração, isso aí é jejum. Tem gente que não gosta, né? Serve a Deus, mas não tem essa busca com o Senhor. E aí quando vê o irmão falar, quando vê o irmão falar de Deus assim, de fé, às vezes acha que o irmão é até chato. Nossa, o irmão só fala disso, a irmã só fala disso. Mas é uma experiência, meu irmão, maravilhosa. É uma experiência única. Só quem sente, só quem tem é que sabe. No dia que você chegar a se render verdadeiramente aos pés do Senhor, que tu sentir o tocar de Deus, a mão dele sobre você, a presença dele te tomar, nunca mais tu vai deixar de buscar o Senhor. Quanto mais você buscar, mais você vai querer mais. Coisa linda quando o irmão está cheio do Espírito Santo de Deus. É uma coisa linda quando Deus toma o irmão, usa ali, toma a boca dele ali, ó, revelando, falando. É lindo demais, é maravilhoso. Isso é o poder de Deus. Mas tem gente que não quer mais isso. Não quer essa busca com o Senhor. Quer ir para a igreja, senta lá no banco, abre a Bíblia, o pastor está lá pregando, não vai nem para a palavra para ver se o que ele fala é de acordo com o que sua Bíblia está falando. Aceita, escuta, glória a Deus, não sabe nem o que ele está pregando, não procura entender a palavra, e tudo que ele fala lá você aceita. Não quer ter essa vida com Deus. Mas se o servo de Deus verdadeiramente soubesse como é bom sentir esse poder da parte de Deus, essa presença, ele não ia deixar de buscar um dia sequer a face do Senhor. Meu irmão, eu falo por experiência própria. No dia que eu busco a presença de Deus, no dia que eu oro, que eu não sinto a presença de Deus, eu fico triste. Porque eu já quero saber lá o que está acontecendo, né? Eu já acho que tem alguma coisa de diferente. Aí eu oro de novo, busco de novo. Daqui a pouco Deus vem com a presença. Então isso é muito bom, você saber que Deus está ali, ó, escutando tudo aquilo que você está falando com Ele, engrandecendo o nome dEle. Tem um momento assim de você chegar com Deus e glorificar Ele, porque muitas vezes a gente chega para buscar a presença de Deus e é só pedindo, e esquece de agradecer a Ele pelo que Ele é, pelo dia que Ele preparou para nós, pelos livramentos que Ele nos deu, pela força que Ele nos deu, né? Deus, Ele cuida de nós o tempo todo, a gente tem que ser grato todo o tempo, temos que agradecer, glorificar todo o tempo, tudo que Deus faz nas nossas vidas é para o nosso bem, tudo que as maravilhas de Deus nas nossas vidas, a gente tem que ser grato a Ele, glorificar toda hora, né? Mas isso é intimidade. Moisés aqui falava face a face com o Senhor. Moisés aqui o tempo todo era guiado por Deus. Deus dava as instruções a Moisés. Deus dava a direção a Moisés para tudo que ele ia fazer. Mas Deus era assim com Moisés porque tudo Moisés ia até a Deus. Hoje em dia o ser humano, o servo, ele passa por um problema, por uma situação. Ele prefere primeiro ir para o parente, para o irmão, contar, do que ir para os pés do Senhor, se derramar diante dele. Meu irmão, quando eu estou passando por uma peleja, por uma situação, primeiro que me ouve é Deus. Primeiro eu vou para os pés dele, porque eu sei que ele que vai resolver a minha situação. Ele é que vai me tirar da peleja que eu estou. Então eu vou primeiro para os pés dele, colocar aquela situação nas mãos dele.
Vou me ajoelhar, me humilhar perante a Ele e colocar tudo aquilo que eu não posso nas mãos dele. Depois é que eu vou contar para os familiares o que está acontecendo. Hoje mesmo o meu dia foi uma benção. Hoje mesmo eu estava assim, pedindo misericórdia a Deus. Porque hoje eu acordei assim, só Jesus que sabe o jeito que eu acordei. Que me levantei para trabalhar. Foi pela misericórdia de Deus. E eu pedindo força ali, Senhor, Tu é o meu sustento. Comecei a perceber, meus irmãos, algo de estranho. Comecei foi a repreender o desânimo, a fraqueza, o mal-estar. Comecei foi a repreender, jogar por terra. A gente tem que usar sim a autoridade que Deus nos deu, não é só para os outros não, é para a gente mesmo, primeiramente para a gente, para que nenhum mal venha sobre nós. Deus nos deu autoridade e poder, então, peraí, bati o joelho no chão, comecei a clamar a Deus, daqui a pouco tudo foi cessando. Se eu ficasse calada, se eu estivesse aceitando, este horário aqui eu não estava gravando a live aqui, falando da parte de Deus para você, estava deitada. Mas eu bati meu joelho no chão e comecei a clamar. Senhor, me sustenta aí, Pai. Me dê força porque eu estou me sentindo fraca. Comecei a repreender as setas de Satanás, os levantes. E num instante bateu em retirada. Meu irmão, eu conheço o poder de Deus, a autoridade que Ele me deu. Eu vou ficar aceitando o mal-estar. Vou ficar aceitando uma fraqueza. Vou ficar aceitando uma situação que está errada em mim. Ó, não aceito não, viu? Eu sirvo um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que peleja por mim. Então eu coloco nas mãos dele, vou orar, vou repreender o mal, daqui a pouco eu já estou bem de novo. E é assim que o servo de Deus tem que fazer. Quando vier uma seta, quando vier um levante, quando vier o mal-estar, você se conhece, meu irmão. Você sabe quando é algo da carne, quando é algo espiritual. Então você toma ali a decisão, fique na posição que o Senhor quer que você fique. É essa autoridade que você tem que ter. Usando o poder de Deus ali para repreender o mal na tua vida. E aí o mal vai cessando, vai caindo por terra. E mal nenhum vai vir sobre você. Mas se você aceitar, você sente uma coisa hoje, sente uma coisa amanhã. E aí você vai deixando. Quando você vai ver, você já está caído. E aí para levantar, meu irmão? E aí? Porque a gente recebe uma oração de uma pessoa ora pela pessoa, a ajuda é de grande efeito. Mas se a gente não tomar uma posição, se a gente não ficar firme ali com Deus, se a gente não falar, chega, vou dar um basta nisso, é agora, não, as coisas não acontecem não. Se você não tomar uma decisão, você vai ficar do jeitinho ali. Não adianta eu posso orar, alguém pode orar por você, mas se você não ficar na posição que Deus quer, ainda assim que você esteja fraco, mas clame esse Deus, porque Ele vai te dar força para te levantar. Ele vai te dar força para você estar firme de pé de novo, né? Glória a Deus por isso. Então, quando eu leio Êxodo aqui, né, que fala da história de Moisés, é muito lindo, por causa que é um livro de fé, de obediência, né? E aqui foi muito lindo quando Moisés desceu daquele monte, que todo mundo sentiu a luz do Senhor sobre a vida de Moisés, sobre o rosto de Moisés. Desça teu joelho, aproveita o final de semana, meu irmão, que você está em casa, abra seu jejum, faça seu sacrifício, você e Deus, entre em consagração, castiga a carne aí, você que manda nela, não ela manda em você, vai abrindo mão do que você mais gosta, pode ser uma comida gostosa, pode ser um tempo que você passa mais num celular,
Pode ser televisão que você seja viciado, seja lá o que for. Tire esse tempo, aonde toma mais o seu tempo de você buscar o Senhor. Abra uma consagração em prol de algo que você está precisando da parte de Deus. E ore, que você vai ter resposta da parte de Deus. Comece hoje a ter mais intimidade com o Senhor, que você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Amém? Tudo requer sacrifício. Deus, ele pode te dar hoje, agora, mas Deus, ele quer ver de nós perseverança naquilo que a gente quer com ele. Meu irmão, uma porta para se abrir na vida da gente não é da noite para o dia, é através de oração. E Deus, ele vai vendo o teu esforço, ele vai vendo a tua perseverança, ele vai vendo a tua fé. E ali ele vai só ouvindo o teu clamor, só ouvindo as tuas orações. Aí na hora certa ele vem, cessa com tudo, a porta se abre, né? A resposta que tu quer de Deus vem. A libertação da tua casa chega, o teu milagre chega, mas tudo é perseverança no Senhor. Se a gente não perseverar, a palavra de Deus diz que todos aqueles que perseverar, verá a glória de Deus. Então, quando você persevera em oração, você tem resposta da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um. Amém. Glória a Deus.